Amém. Vamos aí para a palavra do Senhor. Vamos para a palavra do Senhor. Hoje nós vamos encerrar, esta série de mensagens. Vamos interromper sobre a mente. Eu acho que foi muito produtiva. Eu gosto demais. Eu considero essas mensagens, tratando da nossa mente, uma das mensagens mais importantes para a vida de alguém que quer mudar. Porque eu vejo pessoas mudando de roupa, mudando de cabelo, mudando de bairro, mudando de casa, mudando de marido, mudando de esposa. Eu não vejo mudar. Isso não muda pessoas. Então o que faz mudança em nós é a mudança que Deus faz através da sua palavra, que Paulo diz que é o lavar regenerador e renovador do Espírito, que fala lá a Tito. Então nós vamos interromper, e vamos começar dezembro. Eu ainda estou com 2 mensagens no meu coração para trazer, mas até domingo o Espírito Santo vai confirmar qual das duas. Todas as duas são importantíssimas para a igreja, mas eu vou esperar até domingo pela manhã para esta confirmação, tá bom? Vamos aí para a palavra mente natural versus brigando com a mente carnal, Mente natural e mente espiritual. Você encontra isto quando Paulo escreve a carta à igreja problemática, a igreja espiritual demais, mas carnal demais. Como pode, pastor, alguém ser espiritual demais e carnal demais? Só você ler a carta de Paulo aos Coríntios, que você vai conhecer a igreja carnal e espiritual. É possível eu aqui no século 21 ser um cristão carnal e ser ao mesmo tempo espiritual? Sim, é possível sim. Paulo disse assim, 1 de Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 6 ao versículo, vamos ler 10 versículos bíblicos. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Paulo diz que esta igreja, mesmo sendo uma igreja carnal e espiritual, Paulo disse que essa igreja era uma igreja experimentada. Então não era uma igreja que não experimentou as coisas espirituais. Então elas era uma igreja que experimentou, Não porém a sabedoria deste século. A palavra século aqui é a mesma palavra lá de Romanos 12, é mundo. Não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Em mistério. Outrora, como estava o mistério? Outrora. O qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste mundo conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Porque se eles tivessem tido conhecimento que aquele Cristo que estava ali era Deus mesmo, eles nunca teriam tocado nele, Nunca teriam tocado nele. Porque deixa aqui, irmão. Irmão, deixa ligado. Tá ligado? Porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Tivesse conhecido a sabedoria, Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus
tem preparado para aqueles que o amam. Então diz a palavra que isso está escrito, né? Isso está escrito, acho que é lá em Isaías 64, não precisa ir lá, versículo 4, né? Mas Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Versículo 12, né? Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, quando eu estou lendo aqui, irmãos, isto aqui é coisa do Espírito para o Espírito. Carne não vai compreender, não vai entender absolutamente nada, vai só ouvir. Versículo 13, né? 14 agora, 13. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Capítulo 3, do 1 ao 9. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Olha a igreja, irmão. E sim, como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes, atitudes de uma igreja de uma mente natural, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais, segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Quem é? Quem é? Quem são? Quem foram? Servos por meio de quem crestes. Servo por meio de quem creste. Não é um super crente, não é um super homem, não é um homem de ferro, não é o Hulk. Quem são? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Empregados de Deus, por meio de quem crestes, isto conforme o Senhor concede a cada um. Eu plantei, Paulo dizendo, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Eu plantei, Apolo,
Paulo aqui não está falando de quantidade de pessoas, Paulo está falando de quantidade de entendimento. Está falando, Paulo plantou, Apolo chegou e fez o quê? Regou. Paulo plantou uma palavra, Apolo chegou, regou em cima daquela palavra. Paulo não plantava uma coisa e Apolo vinha, desplantava e plantava outra coisa. Tem igrejas assim, né, que tem 300 mil pregadores, um planta um negócio, daqui a pouco vem o outro, desplanta, o outro desplanta do outro, cada um querendo disputar com o outro, então isso se torna uma igreja carnal. Versículo: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo de que nem o que planta, quem é o cara que estava plantando? Paulo. Ele falou que nem Paulo é o quê? Ele não é o astro, ele não é o Deus da igreja, irmão. Nem Paulo é o Deus da igreja, é alguma coisa. Quem é que estava regando? Apolo. Ele falou, nem Apolo é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. Olha a recompensa, hein? Para quem planta e quem rega. E cada um receberá seu galardão presente, segundo o seu próprio trabalho. Recompensa vem pelo trabalho. O que mais? Tem 9. Porque de Deus somos cooperadores, somos lavoura de Deus, somos edifício de Deus, sois vós. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Que texto lindo, hein? Obrigado, meu Senhor. Quando nós nos reunimos aqui, a sabedoria de Deus tem que ser conhecida. Como Paulo disse, salvar os crentes pela loucura da pregação. Obrigado, meu Senhor, meu Cristo. Deus, fala comigo, fala com o teu povo, fala com os irmãos aqui dentro, as irmãs, fala com os irmãos lá no aplicativo, no Facebook, no YouTube, fala com os irmãos das rádios, de cada uma rádio aonde nós estamos tendo o privilégio de transmitir os nossos cursos, que são veículos abençoadores, a melhor fonte de evangelização. Obrigado, Deus. Usa, Senhor, esses minutos, trata o nosso coração, trata a nossa mente, encerra esses pensamentos sobre a mente com chave de ouro. Meu Deus, eu oro em o nome de Jesus, e o povo santo de Papai Deus digam todos amém, amém e amém. Isso. Obrigado, meus irmãos amados, abençoados de Papai Deus. Mente natural. O que é uma mente natural, pastor? É a mente da carne. Diga assim: minha mente carnal é a natural. Mas pastor, mas eu tenho a minha mente carnal e tenho a minha mente espiritual. Todos nós temos. O que é uma mente? É uma mente carnal, uma mente natural, é uma mente humana, é a mente terrena. E como é que a mente natural ela trabalha? Ela trabalha com a lógica. O crente espiritual, o que tem a mente espiritual, ele não trabalha com a lógica, porque não existe lógica no mundo espiritual. Ou você crê, ou você não crê. Ou Deus te faz você compreender. Por que as igrejas da carne? Porque tem as igrejas da carne. O que é as igrejas da carne? Que vive de eventos. Pregação não junta essas pessoas. Passeio junta, sabe, festas, barraquinhas. Então, mas pastor, mas isso faz parte
de ser social. Irmãos, eu estou falando de igreja. Você pode ser social com quem você quiser. Eu estou falando de igreja. Você não vê nenhum ajuntamento da igreja. Eu indico o livro de Atos dos Apóstolos para você conhecer a igreja. Porque o que passar da igreja de Atos é falsa. Se usarem alguma coisa para juntar gente, é falsa. Porque a igreja começou com 12, teve uma primeira pregação, 3.000, segunda pregação, 5.000, terceira pregação, uma multidão incomparável. Então você não vê nenhum artifício para juntar gente. Mas hoje nós vivemos nos movimentos carnais, a mente carnal predominando. Por que a mente carnal não consegue compreender as coisas espirituais? Porque Paulo já disse aqui, olha o que ele disse no capítulo 2 de 1 de Coríntios. Ele disse, versículo 14, ele diz: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Então, a mente natural, ela não concorda com nada que é de Deus. Se você prega, ó pastora, não existe pastora, você mostra na Bíblia. Sabe o que eles caem em cima de mim. Você é um herege, você é isto, você é aquilo. Eu estou mostrando na Bíblia. Deus chamou homens para pastorear, está lá em livro de Atos. Eu chamei os bispos para pastorear a igreja de Deus. Ele não chamou as bispas? Está escrito bispas? Não está. Então ele chamou os bispos para pastorear a igreja de Deus. Aí você prega a verdade, mas você está diante de uma igreja carnal. Eu tenho minha consciência que eu prego para carnais. Para a maioria das pessoas, eu estou falando na rádio, eu prego para pessoas carnais. Pessoas que não vivem da fé, vivem da lógica, vivem, 2 mais 2 é 4, irmão, 2 mais 2 não é 4, como é que eu posso ser curado da minha surdez? Irmão, Jesus cura surdez, AIDS, tuberculose, todas as doenças Ele cura, irmão, Ele cura. Mas o homem carnal, ele diz: não é bem assim, não é bem assim, não é bem assim, é desse jeito aqui, é humanamente, a matemática, não. Paulo falou: você não entende, porque você é carnal. Ele chega a dizer, no capítulo 3 de 1 de Coríntios, versículo 1, eu porém, irmãos, não vos pude falar com a espirituais, olha lá. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Paulo falou: eu estou diante de um grupo de carnais. Eu vou falar para você que você é templo do Espírito Santo, que você é lavoura de Deus, que você é templo de Deus, que você é habitação de Deus. Vocês não vão entender. Deixa eu ver que ele fecha lá no final, no versículo 9. Olha lá. O carnal vai entender isto aqui? Como? Porque de Deus somos cooperadores. Ele diz que nós somos cooperadores. Então, quando você está aqui, as pessoas elas deixam de prosperar, elas deixam de ser, vamos colocar, bem sucedida na sua finança, porque você pensa que você está trabalhando para mim. A Bíblia diz que você é cooperador de quem? Não é para mim. Então, quando você deixa de fazer alguma coisa, não é para mim. Eu não perco nada quando você deixa de fazer qualquer coisa. Quem perde exclusivamente somos nós, porque nós somos o que de Deus? Então, o carnal pensa que ele não é cooperador de Deus. Ele pensa que ele está aqui para cumprir um rito. Eu tenho que ir pelo menos 1 dia, 2 dias, porque senão vão pensar que eu estou desviado. Eu não quero que ninguém pense que eu estou desviado. Irmão, ninguém pensa que ninguém está desviado. Nós temos que entender que somos mente espirituais, que nós somos cooperadores de quem? Você sabe o que é um cooperador de Deus, irmão? Sabe o que é um cooperador de Deus? Que privilégio! Deus me chamar a mim, do trabalho que eu estou executando. Você, meu filho, você é cooperador meu.
Você não é cooperador do teu líder, do teu pastor, você é cooperador meu. Você está cooperando comigo, você está fazendo com que a minha palavra, não é a palavra da igreja Restituição, é a palavra de Deus que se propague. Então nós estamos espalhando a semente. Se não tem quem pregue, Paulo falou aos Romanos, como vão pregar se não tem quem pregue? Porque a pessoa fala, não, eu sou cooperador do Pedro Inácio, eu não vou quando eu quero, faço o que eu quero e acabou. Irmão, sem problema, não reclamo com ninguém, nunca mais eu vou reclamar, porque ninguém é cooperador meu, é cooperador de quem? Deus. Lavo minhas mãos. O que mais que nós somos de Deus? Lavoura. O que mais que nós somos de Deus? O que é um edifício? É um lugar onde se mora, onde alguém mora, alguém reside. Quer dizer que Deus nos chama de apartamento, de edifício, aonde Ele mora. Então Ele está falando que, agora, como que eu vou enfiar isso na cabeça do carnal? Como que eu vou fazer, como Paulo disse no versículo 1? Olha o que ele fala. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim, como é que Paulo tratava essa igreja? Carnais. É muito ruim, irmãos. Eu não gosto de ter relacionamento carnais com irmãos. Eu gosto de falar as coisas de Deus, mas tem gente que você fala assim, irmão, não vou nem usar a Bíblia, fecho a Bíblia e tem que falar algumas boas, né? Aí ele entende, aí se magoa, quer desviar, não vou mais na igreja, estou triste com o pastor, vou desviar, agora dessa vez é verdade, é sério mesmo, porque é o que? Carnal. Então, é a mente carnal. Eu não gostei do que o pastor falou, ele é muito folgado, ele não manda em mim, não me paga para falar assim comigo. Eu falo o quê, irmão? Eu só estou lendo o que está escrito aqui. Se alguém está brigando com a gente, não sou eu, é Deus. Ele está nos corrigindo, Ele está nos disciplinando, Ele está tratando da nossa vida espiritual, irmão. Ele está moldando o caráter dele em nós. Mas há pessoas que são carnais. Ele diz que, como é que elas são? Como crianças em Cristo. Como é que eles agem? Sua igreja, você não vai no monte buscar o Espírito Santo, não? Não, irmão. O Espírito Santo habita em nós. Que isso, pastor? O Espírito Santo a gente tem que buscar ele, pastor. Poxa, você não viu Davi orando? Senhor, não retire de mim o teu Espírito. O senhor não viu Davi orando, pastor, que o Espírito Santo podia ir embora, e depois, se a gente falha, o Espírito Santo vai embora, e não tem outro lugar para onde a gente buscar, é no monte, a gente tem que ir lá no monte e buscar o Espírito Santo. Eu falei, não, irmão, o Espírito Santo não sai de nós. Sai sim. Davi falou, não retire de mim o teu Espírito. Mas não quer dizer que Deus retirou o Espírito dele, irmão. O Espírito nunca morou em Davi. O Espírito de Deus habitava, usava Davi e saía de Davi. E hoje no Novo Testamento, como você vai falar para um carnal que você é moradia? Nós lemos aí, nós somos o que de Deus? Aonde Deus mora. Eu não acredito nisso, eu sou pecador, eu faço tanta besteira. Irmãos, Deus te salvou, mas não removeu a imundície da nossa carne. Nós temos uma carne imunda, mas somos salvos pela graça de Deus. Quer aplaudir Jesus Cristo, irmão? Aplauda. Então, olha o que ele vai dizer. Paulo vai dizer, para a igreja, o que ele tinha que dar para a igreja? Leite vos dei de beber, não dei alimento sólido. Às vezes a pessoa pergunta assim, tem quantos anos que eu não tomo um copo de leite? Acho que tem mais de uns 30 anos. Fala, então os teus ossos devem estar fracos, deve estar tudo oco, porque o senhor não tem cálcio nos ossos. Eu não tenho cálcio nos ossos porque eu não tomo leite. Quem é que te falou que o leite está no cálcio? Se tomar leite tivesse cálcio, por que vaca velha não bebe leite? Por que boi velho não bebe leite? Por que leite é para quem? Para quem?
Para trás, irmã. Aqui, para quem é o leite, ó. Criança. Então tem horas que o pastor é obrigado a atrasar o calendário da igreja, ou seja, de mensagem, de avançar na mensagem, porque tem coisas preciosíssimas para ser liberada para a igreja, mas o pastor não pode por causa de quem? Das crianças em Cristo. Tem mensagem, irmãos, de Paulo aqui, que se eu pregar, tem gente que vai embora e não volta mais. Então o que eu tenho que fazer? Tem que esperar. De novo o senhor está falando esse assunto, de novo Paulo falou, eu vou repetir de novo para vocês. Tem gente que viu a novela de 8 às 10 à noite, na Rede Globo, aí a novela passa de tarde, 2 da tarde, e vê de novo e não reclama. E, sabe, vai vendo, passou lá esse do mar lá, como é o Mar Vermelho lá, novela do Mar Vermelho, como é? 10 Mandamentos, já passou de noite, já passou o seriado todo, e tá de novo, ninguém reclama. Por que vai reclamar de ouvir de novo? Porque quando o pastor repete de novo, porque tem gente que eu quero que, quando terminar o ano, todo mundo passe para a segunda fase. Mas eu percebo que tem gente que ainda é crianças, é em Cristo, não é do diabo não, crianças, não está fora de Cristo não, é criança, mas é em Cristo, é de Cristo. Aí ele diz, ó, quem bebe leite? Quem bebe leite? Criança. Leite vos dei de beber, porque é, para trás, irmão, porque é o que? Criança que bebe leite. Então leite vos dei de beber, porque sois criança, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois como? Irmão, depois de passar 14 anos, 13 anos, 15 anos, 20 anos dentro de uma igreja, e a gente continuar carnal, qualquer coisa nos fere, qualquer coisa nos magoa, qualquer coisa eu fico com raiva, qualquer coisa dá vontade de desistir, e murmura daqui, murmura dali. Isto não é uma atitude de gente carnal? Não é uma mente carnal? Não é uma mente carnal? É uma mente carnal. Não existe mente humana que por si só compreenda e entenda as coisas de Deus. Quando Paulo escreve para a igreja de Éfeso, no capítulo de número 1, ele diz no versículo 17 e 18, olha aqui, irmãos, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, do resplendor do poder, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento. Irmã, por favor, bota na outra versão para me ver essa palavra aqui, ó. Isso. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito. O Espírito, letra maiúscula, que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês conheçam como devem conhecer, do jeito correto. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para o qual ele o chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Então, se você tiver olhos, ele chama de, pode botar na Almeida lá, irmão, 18, iluminado os olhos do vosso coração, olha lá,
iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes. Sem a luz, a pregação é maravilhosa, irmão. Dificilmente alguém sai daqui dizendo, olha, que palavra horrível, dificilmente. Mas não é só porque você gostou da palavra que você vai viver a palavra. É o Espírito Santo, através, Ele na sua vida, na minha vida, é Ele que vai fazer você e eu, não só sermos apenas um apreciador de Bíblia. Infelizmente, existem muitos apreciadores, muito bonito, que pregação maravilhosa, o senhor fala a verdade. Graças a Deus que 99% das pessoas que falam comigo sempre elogiam, mas você não vê elas assumindo a graça de Deus, porque elas têm desculpe a expressão, um histerismo carnal, momentâneo, aquela mensagem, você não está acostumado a ouvir nada de Deus, aí quando você ouve algo de Deus, aí tu tem um histerismo na carne, que coisa maravilhosa, mas se os teus olhos não forem iluminados pelo Espírito, não tem nada a ver com a tua faculdade, se você tem 3 faculdades, ou não tem nada, ou não estudou nada, não sabe nem escrever, não tem nada a ver. Pedro não sabia nem ler nem escrever, disseram que ele era um iletrado, mas esse homem, quando recebeu o Espírito do Senhor, na pregação desse homem, 3.000 pessoas se converteram numa pregação. Então não tem nada a ver com a capacidade de poder, de influenciador, sabe, a capacidade de dominar a plateia, irmão, tem a ver com o poder do Espírito Santo. Todos que vêm para este lugar aqui, vêm porque Deus ilumina a mente daqueles que vêm, e é plantado aqui, não é vir para passear, é vir para ficar plantado aqui. Não há inteligência humana que entenda os mistérios de Deus, porque os pensamentos dos homens são pensamentos vãs. Paulo disse em 1 Coríntios 3:20, 1 Coríntios 3:20, olha o que ele disse: e outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos como? Vãs, loucos. Então não é sabedoria humana, eu me formei, não estou dizendo que estudar é errado, não, irmão, que estude, se forme, faça bastante faculdade, faça bastante, sabe, estude o máximo que você puder, quanto mais informação você tiver, mais usado por Deus você vai ser. Por que Paulo foi mais usado por Deus e escreveu mais carta do que o apóstolo São Pedro? Primeiro que Paulo foi escolhido para o Evangelho da Graça, e os gentios são muito maior em número. Então Deus tinha que ter um homem para isso e o outro homem para aquilo. Logo da saída das pregações, ele falou: você vai para a circuncisão e eu vou para a incircuncisão. Você vai pregar para os judeus, falou Pedro, não entre no caminho dos samaritanos, não entre na terra dos gentis. Ele para Paulo: você é pregador dos gentis, eu te levanto especificamente para esses que são desprezados. Então, irmãos, como entender isto aqui? Porque a nossa mente humana, ela tem pensamentos como? Meu jejum. Meu jejum, olha, a igreja vive disso. Vamos para o monte, vamos jejuar. A batalha só vence com jejum e oração. Vamos ungir com óleo, vamos fazer isso. Sabedoria, sabe que liberta o homem? Conhecimento. Por que o Brasil nunca sai governo, entra governo, não se investe como se deveria investir? Sabe que eles investem agora nas escolas, nas faculdades, nas escolas? Ensinar a dançar. Aí traz uma mulher com um pandeiro maior do que a Baía de Guanabara e vira para as crianças e fica rebolando para as crianças. Quem viu isto? Acompanhe para você ver os ensinamentos. Vamos aprender a dançar quadrilha, vamos aprender a dançar festa junina, ficam preparando as crianças para festinhas das escolas.
Cadê a educação? Cadê a palavra? Cadê a matemática? Cadê o português? Cadê a história? As crianças saem da escola hoje e não sabem nem quem descobriu o Brasil. E fica, Brasil foi descoberto? Foi. Já descobriram o Brasil. Então, irmãos, outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios. Então ele fala que a nossa mente humana tem pensamentos vãos, e os pensamentos nossos, irmão, não conseguem discernir o que Deus tem para você. Não consegue. O homem sempre foi e sempre será dependente de Deus, porque Ele é o Criador. Eu dependo de Deus para tudo. Eu não posso fazer nada sem o Espírito Santo. Eu não poderia estar aqui, irmãos, eu estou aqui porque eu sou um milagre de Deus. É Deus falando, é Deus cuidando de você, é o amor que Deus tem por vocês, levanta pessoas assim. Não é para engrandecimento de nenhuma igreja, nenhum homem, você sabe que em mim não há essa vaidade, já estou despido dessa ignorância. Então, irmãos, para a gente terminar, põe aí, irmã, 1 Coríntios 1, 1 Coríntios 1, 18 ao 21, olha aí, a mente carnal é a mente espiritual. Certamente, a palavra da cruz, ela é o que? Loucura para quem? Carnal, mente carnal. Mas para nós, espiritual, o que é a palavra da cruz? Somos salvos. Para nós que somos salvos ou seremos salvos? A igreja trabalha para ser salva. 90% das igrejas, ministérios que existem hoje, eles trabalham para ser salvo. Nós não trabalhamos para ser salvos, nós já somos salvos. Estamos aqui aprendendo somente a vivermos como salvo, porque salvo já somos. Nós não seremos, quando Jesus vier, Ele vai salvar. Quando Jesus vier, Ele vai julgar, Ele vai lançar no inferno e vai levar a gente para o paraíso. Ele não vai salvar. Quem está salvo, já está salvo. Pastor, mas aquele lá que não está na igreja, não conhece Deus, irmãos, a palavra vai chegar até ele. Se a palavra não chegar até a vida dele, ele será julgado pelas suas obras, está escrito. Mas nós estamos trabalhando para a palavra chegar em todos os lugares, principalmente aqui na Baixada Fluminense, que a palavra chegue em todas as casas, amém? Essa é a nossa função, para nós que somos. Agora você vai falar para o carnal que ele é salvo, ele não é salvo, ele fala, não sou salvo, eu tenho que batalhar pela minha salvação, a minha salvação depende de mim, se eu fizer isso, fizer aquilo. Irmão, se você fizer alguma coisa e perder a salvação, você sabe quantas vezes você perde a salvação? Você sabe quantas vezes por dia você faz coisas erradas? Só 1, 2, 3, todo mundo, né, irmão? Se a gente formos ser salvo por aquilo que a gente acerta e perdermos por aquilo que a gente erra, vai dar trabalho para Deus. Imagine no céu um Deus que já dizem que ele é velho, né? Um livro na mão, Pedro Inácio levantou de manhã. Meu Deus, vou começar a Pedro Inácio. Vai olhar o Pedro Inácio. Pedro Inácio deu uma topada, falou glória a Deus, salvo. Está salvo. Pedro Inácio estava correndo, levou um tombo, deu glória a Deus, salvo. Gente, 5 horas da tarde, Pedro Inácio se enfesou com a minha mãe e falou uma besteira. Pedro Inácio perdeu a salvação. Meu Deus. Aí vai ficar Deus lá, escreve nome, tira nome, escreve nome, tira nome. E se eu dormir tendo errado? Se Jesus voltar? Pedro Inácio ficou. Irmãos, a mente carnal pensa assim. Então isso é muito complicado. Vamos ajudar esse povo a ser feliz, irmão. Porque o mundo já é uma covardia que faz com a gente. A gente
quer dinheiro, é pouco, problema na casa, com a família, com o marido, com a esposa, com mãe, com a avó, sabe? Aquelas coisas que acontecem nas famílias, né? Já é uma problemática. Aí imagina a gente ficar salvo de manhã, de tarde perdido, de noite salvo, de madrugada eu também me perco, irmão, aquele sonho nojento que a gente tem, né? Tem um sonho engraçado, né, irmão? Né, irmão? O irmão tá rindo ali, né? É assim mesmo, irmão. Depois a gente melhora. Então, e isto, as pessoas acordam, que dormiram, sonharam com alguma coisa, perdi a salvação no sonho, pastor. Falei, eu também, irmão, você não vou nem te contar o meu, senão você não vai voltar mais para a igreja. Não vou contar. Quem sonha besteira, irmão? Fala assim. Graças a Deus, irmão. Quem sonha com anjinho toda noite? Você tem que sonhar com alguma coisa. Quem não sonha? Não sonha nunca. Irmão, vocês estão com medo, hein? Então, para nós que somos salvos, diga assim, eu sou salvo. Mente carnal não diz que é salvo, mente carnal diz que está sendo salvo. Eu já estou salvo. Eu estou aqui nessa congregação, estudando, aprendendo, para viver como salvo. Salvo é lavoura, salvo é templo, salvo é luz, salvo tem que amar, salvo tem que perdoar, salvo tem que viver em amor, salvo tem que reconciliar, salvo tem que abrir mão de algumas coisas, salvo tem que viver com longanimidade, com benignidade, com bondade, com fidelidade, com mansidão, com alegria, com paz, com domínio próprio. Esse é o salvo. Não, pastor, salvo é aquele que dá pulo, dá salto, dá grito, e sabe que cura, que puxa, disputa demônio. Não, salvo é aquele que manifesta o fruto do Espírito. Salvo não é quem cura, até o diabo cura. Quem sabe disso? Não, só Deus que cura. Irmão, eu já orei por pessoas que o diabo pôs a doença nela. Quando eu repreendi o demônio, a pessoa voltou à vida. Eu tirei então era o demônio que estava dentro da pessoa que causava a enfermidade. Então quando ele saiu da pessoa, a pessoa ficou curada. Paulo disse aos Tessalonicenses, né? Sinais e prodígios da mentira. Então, irmãos, fique com essa palavra. Treine a tua mente. Eu sei que a tua mente passa algumas coisas da natureza, natural, mas envolva ela no Espírito. Ouça a mensagem, ore a Deus, fale com Deus. O tempo que você desperdiça às vezes com coisas desnecessárias, fale com Deus. Peça a Ele, Senhor, eu quero ser diferente, eu quero mudar, eu quero aquilo que Jesus falou, que a vossa luz brilhe diante dos homens. Então eu quero que as pessoas olhem para mim e te vejam, Jesus. Veja como o Senhor habita em mim, como que eu carrego a sua glória na minha vida. Eu quero que as pessoas olhem para mim e eu quero ser igual a Ele, e quero ser igual a ela. É a glória de Deus. Carregue esse Shekinah, esse poder de atrair pessoas. Não seja um repelente, seja alguém que atraia pessoas, que as pessoas queiram estar perto de você. Poxa, fica perto daquela pessoa, aquela pessoa é positiva, é maravilhosa, fala bem, não escuta uma bobagem, um palavrão, só para cima, palavra boa. É o Espírito de Deus, já tomou essa pessoa, já está na vida dela, já está dominada pelo Espírito. É assim que Deus nos quer. Assim seja, irmão. Assim disse o Espírito.